Bom, estou esperando Jamildo Melo aqui para a gente começar o Resenha Política. Jamildo vai entrar com o NE10, através do Instagram do NE10. Assim que ele fizer a solicitação pelo Instagram do NE10, a gente vai já colocar aqui para a gente começar nosso papo de hoje. Eu disse que ia ser todo dia, sempre às 7 horas da noite, e a gente vai falar sobre política. Hoje vai falar sobre eleições. Ontem a gente prometeu, vai falar sobre a eleição em Olinda, falar sobre a eleição aqui no Recife também, e sobre a eleição em Jaboatão dos Guararapes. Chegando Jamildo. Atenção, Jamildo vai aparecer. Cadê? Chegou o Jamildo. E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo Cabelinho certo? tá ok, sobrancelha tá ok. Tá tudo ok. Deixa eu só ajeitar aqui, porque toda Tá vez... distante? Tá bom? minha cabeça, aí o pessoal não pode ver meu cabelo, entendeu? Olha aí, agora todo mundo vendo o meu cabelo. Esse é o cabelo, rapaz, para poder chegar. Tudo bom, Jamildo? Boa noite. Tudo, graças a Deus. Tranquilidade. Que coisa boa. Estava dizendo aqui, antes de você chegar, que a gente prometeu que hoje ia falar sobre eleição em Recife, em Jaboatão e em Olinda. E hoje teve anúncio de pré-candidatura, né, Jamildo? Exatamente. Vamos começar pela Patrícia Domingos, né? Patrícia Domingos, temos. Exatamente, do Podemos. Semana passada, na sexta-feira, tinha sido o dia de Túlio, na semana que Túlio se lançou. Aí, agora, é o dia da Patrícia. Uma cara nova, bom para a oxigenação da política local. Quem sabe apresentará novas ideias, né, o que todo mundo espera. E uma aposta alta do Podemos. Você sabe, melhor do que eu, que o Podemos tem um projeto nacional para ancorar, possivelmente, a candidatura de Moro. Então, ele precisa já ir se estruturando nos estados. Então, é um teste de palanque para o Podemos. A gente tem um partido aqui no estado, mas ele nunca usou tanto. Via o Recife, estar no Recife, para apresentar uma candidatura, de maneira que as expectativas são elevadas, né, dentro desse projeto nacional. Ou seja, é bom lembrar que a candidatura de Patrícia Domingos, e até por isso mesmo, você está certo, até por isso mesmo, quando ela disse, uma das coisas que ela disse já, e que algumas pessoas dizem, mas será que não é cedo demais para ela estar dizendo isso? Porque ela disse, olha, eu vou para ser cabeça de chapa. Isso aí eu não vou ser vice de ninguém, eu não vou disputar um negócio para ser vice, não, eu vou para ser cabeça de chapa e acabou. E fim de papo, porque a gente já passou 4 meses aí conversando, discutindo, não chegou a solução nenhuma, então a candidata sou eu, isso não vai mudar. E aí tem muita gente que diz, mas também ela está se achando demais. Mas tem isso que você falou, né? Tem um projeto do partido, é o projeto do Podemos, de tentar alavancar, e aí vai ter que ter palanque nas capitais, precisa ter palanque nas capitais se quiser fazer um presidente no futuro, porque a pretensão do Podemos é atrair Sérgio Moro, para que Sérgio Moro seja candidato a presidente da República, e a partir daí, e para isso, para poder fazer um presidente, você precisa ter pelo menos palanque, pelo menos nas capitais, né? Pelo menos E a gente lembra aqui que quando ela fez a primeira movimentação oficial, o blog antecipou, ela até ficou com talvez um pouco de raiva, porque a gente acabou furando todo mundo, né? Que partido vai? Porque tinha gente que queria que ela fosse vice. Daniel queria, Charbel queria do Novo, o próprio Mendonça também queria, e aí não sabia para onde ia, chegou a namorar ali com um partido com outro, o PTC, e aí, final, a gente antecipou, vai para o Podemos, e o evento foi em Brasília, com uma pompa e circunstância, do lado da, acho que é Renata Abreu, né? Presidente lá em São Paulo e presidente do Partido Nacional, junto também com o pernambucano que cuida do partido. Então... Ricardo Teobaldo, né? Teobaldo, exatamente. Então, não é só uma pretensão pessoal, embora haja, claro, a pretensão dela de buscar esse novo cenário na vida dela, mas faz parte de toda uma ambiência. Verdade. Agora, a candidatura dela
foi posta hoje, foi colocada e já começaram e aí já começam as críticas, né? E aí o pessoal já começou a bater, já começou a aparecer denúncia disso, denúncia daquilo, já tem denúncia surgindo, já tem denúncia que apareceu por conta do tempo que ela está sem trabalhar. Ela teria se afastado da delegacia, desde que acabou a DECASP, ela foi para a delegacia de homicídios, e aí na delegacia de homicídios que ela passou muito pouco tempo trabalhando, e dizem que tem uma ação na justiça, inclusive, querendo que ela devolva o que ela recebeu nos últimos meses, porque ela disse que não poderia trabalhar porque estava por causa da pandemia, porque ela teria problemas no coração e não poderia trabalhar, seria de um grupo de risco. Acho que é pressão alta. Pressão alta, hipertensão, né, na verdade, né? Isso, verdade. Hipertensão. E aí, por causa da hipertensão, ela estava no grupo de risco, não poderia trabalhar e estava em casa por conta disso. Só que aí a denúncia de que ela está indo para a rua e que se ela não podia trabalhar, por que ela está indo para a rua fazer campanha, como disseram na denúncia, e aí já surgiu isso. Ontem, foi na véspera do anúncio. Você bem que estava dizendo que, como ia ter o anúncio essa semana, ia aparecer coisa, né? Não é exatamente nova, essa ação é nova, mas essa crítica já tem sido feita nos bastidores já há um bom tempo. Foi feita, inclusive, contra, recentemente, o próprio Túlio Gadelha, né? A própria aliada dele, Isabela de Rodão, chegou a comentar: olha, passou o tempo lá no Rio, do lado da namorada, e não estava cuidando aqui do Recife, que candidato é esse que não cuida da cidade? Então, é natural. Quando chega um tempo de eleição, você vê se estabelecer o contraditório, vai se estabelecer um contraditório. Tem um amigo que diz assim: olha, quando o sujeito não tem defeito, a gente enfia um rabo de palha no rabo do sujeito e toca fogo. Em política, infelizmente, é assim: tenha ou não tenha defeito, o sujeito vai acabar pagando um preço por estar na política. E fatalmente isso vai acontecer aí com a Patrícia, já está acontecendo. Ela ontem disse que estava muito tranquila e que não estava nem um pouco preocupada com isso. Agora, de certa maneira, faz sentido. Como é que você diz que está afastado do trabalho porque não pode ter contato social e você está fazendo campanha? É uma contradição. Agora, seria uma contradição tão grave para poder descredibilizar? O papel do período eleitoral é para isso, é para tentar descredibilizar. Vamos ver, tem que ver o que é que as pesquisas dizem mais à frente, qual a aderência que ela vai conseguir ter, né? Esse é um ponto que eu acho que é fundamental na candidatura da Patrícia. A gente tem que aguardar um pouco mais para saber, com as próximas pesquisas, que nível de adesão ela vai conseguir. Porque eu vi de uma pessoa que trabalha com pesquisas, né, e especialmente com redes sociais, diz que ela tem uma bolha. Ela vai conseguir sair dessa bolha? Ela vai conseguir ganhar um grande público, um público de massa? E uma das sugestões que a pessoa me falou foi o seguinte: se alguém no cenário nacional colocasse as mãos, né, em cima dela e ajudasse, tipo o Sérgio Moro, que tem milhões, caiu um pouco agora depois que brigou com o Bolsonaro, milhões de seguidores, e tipo jogasse um facho de luz, ajudaria muito. É algo que a gente vai ver só nos próximos meses. Então, essa é uma fase importante de testar a popularidade. Será que Sérgio Moro está disposto a isso? Assim, veja, nas visitas que ele fez aqui, teve um que foi até interessante. Ele tinha um café da manhã com o governador no Palácio para tratar, eu acho que era daquelas questões relativas às cidades que iriam ser objeto de trabalho do Ministério da Justiça. Lembra? Paulista foi escolhido. E os dois, antes mesmo do evento oficial, já estavam tomando café da manhã no hotel. Patrícia estava lá do lado de Moro, fez fotografia e tudo. Foi interpretado na época até uma maneira de fazer um gesto, porque ela tinha sido afastada da CASP e tinha uma polêmica que o PSB estava afastando porque não queria que combatesse corrupção e tal. Então, proximidade tem. Vai ser trabalhado isso? Não sei, vamos ver daqui mais para frente. Vamos ver. Agora, a gente teve hoje também digamos que não uma definição oficial, não uma coisa, mas Marília Reis teve uma vitória aí dentro da executiva, dentro do diretório municipal e estadual
do PT aqui. Parece que se deram por vencidos, foi isso? Antes de entrar em Marília, eu só queria complementar em relação a Patrícia que a oposição falou muito nesses últimos meses de estar unida e acabou não unindo. Então, isso é algo que fragiliza o palanque dela. Ela sai isolada, ela não sai com um ambiente de forças, um palanque mais estruturado. E você sabe quanto é importante, ou pelo menos era até a eleição de Bolsonaro, você tem um palanque, você tem aquele monte de gente pedindo voto por você. E a gente tem que observar também, Igor, com essa diáspora que teve entre o lavajatismo e o bolsonarismo, ela ficou no meio do fogo cruzado. Se você observar, retroagindo um pouco mais, você vai lembrar, quando teve aquele grande evento para conseguir assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil, a imprensa, pelo menos, esperava, boa parte da imprensa esperava que ela estivesse presente, porque ela também se apresentava como candidata, ou gostaria de ser candidata também do bolsonarismo. E o pessoal do Aliança deu um chega para lá enorme, e ela também fez o papel dela, se desvencilhou numa boa, disse que ia para o Rio de Janeiro e apareceu num evento em Boa Viagem, eu acho que era perto de Carnaval, junto com o Anderson. De maneira que, o que eu quero destacar, o bolsonarismo não está do lado dela, ela estaria do lado do morismo. Isso, na eleição, no pega para capar, quando tiver uma polarização, ajuda ou atrapalha? Essa é a questão. Eu acho que é relevante daqui para frente a gente observar. É verdade. Concordo, é verdade. A gente vai ter que observar isso porque realmente tem que ver até que ponto esses grupos vão se unir, até que ponto esses grupos vão falar a mesma língua, vão ser capazes de falar a mesma língua, porque todo mundo está ali meio que querendo o seu espaço. Exato. Mas a gente realmente não tem espaço para todo mundo, não tem cadeira para todo mundo. E o Aliança fez a escolha dele, claro, né? Alberto Feitosa vai, eventualmente, se Alberto Feitosa não conseguir se sair bem, não deslanchar, vai ajudar ou vai atrapalhar? É uma questão importante. Outra discussão que é relevante em relação à candidata do Podemos é saber o grau de envolvimento que ela vai ter na formulação das propostas e aderência a isso junto ao eleitorado, porque ela vem da área de segurança, ela vem com esse discurso de combate à corrupção, que lembra um pouco o denismo, né? Mas, e a cidade? Quais são as propostas para a cidade? É algo que eu acho que ela vai ser muito cobrada. Hoje ela falou de um tema bastante polêmico, que foi a questão da armar a Guarda Municipal. É muito polêmico. O PSB terminantemente é contra, já disse porque era contra que não ia colocar 5 mil armas nas ruas, quando prega o desarmamento, seria incoerente. Aí, mais uma vez, é um tema que tem a ver com a segurança, não é exatamente a discussão da cidade. Então, ela vai ter tempo, claro, todos os candidatos, ninguém vai cobrar dos candidatos nada diferente nesse momento, não é? Plataforma, mesmo os programas de governo, você sabe que eles são feitos só para apresentar. E quando o sujeito assume, toca o violino, às vezes, diferente do que prometeu na campanha. Com certeza, a gente vê muito isso, né? A gente está vendo muito isso. Agora... Mas o Guedes, o que é o Guedes defender CPMF? Meu amigo, pelo amor de Deus. Eu até fico... Agora, cabelinho arrumado. Tem gente aqui dizendo, olha, mas Jamil, o Aliança não vai participar da eleição. A gente sabe que não vai, participar. Quando diz Aliança, a gente está dizendo aquele grupo ali, os bolsonaristas. Verdade, exato. Os bolsonaristas, eles, como não tem um partido, eles vão com, eu acho que é o PL, não é? PTC, que é do irmão do Anderson, e fez essa composição, vai receber apoio aqui. A fração bolsonarista vai estar nesse palanque. O Roberto Feitosa, inclusive, está no PSC, né? Isso, exato. Entrou para ser o candidato dessa... Tá PRTB, que é o mesmo partido do Mourão, e o PRTB tem Marco Aurélio aqui também. Então tem o Marco Aurélio com o PRTB, você tem Alberto Feitosa ali com o PSC. O pessoal que estava na Aliança foi para... ou pelo menos pretendia ir para a Aliança, foi para o PSC, vai ser candidato pelo PSC, a gente vai ver como é que vai ser isso, mas realmente a gente vai ter que ver como é que eles vão encaixar esse discurso. Porque
É uma fila muito grande, não é, Igor? Pulverizaria demais o voto. Hoje, Hamilton, eu tô vendo... Vai ter que haver um ajuste. Eu estou vendo muita gente aqui falando de... não, porque Sérgio Moro, e fazendo críticas a Sérgio Moro, e dizendo, olha, meu presidente é Jair Bolsonaro, e por aí vai. A gente viu, desde que Sérgio Moro saiu atirando, e saiu reclamando de Bolsonaro, a gente viu que houve uma separação aí. Antes era todo mundo... Uma diáspora. Aí essa diáspora aconteceu, e agora, se você é Bolsonaro, detesta Moro, se você é Moro, detesta Bolsonaro, e virou essa... Quero ver como é que vai ser aqui, por exemplo. Exatamente. Marco Aurélio, você tem Patrícia Domingos. Se for todo mundo realmente para a campanha, como é que vai juntar isso? Porque você vai ter também a antessala de 2022. De repente, se esses grupos não se entendem, ou um puxa para um lado, um puxa para o outro, talvez esse grupo antagônico não queira ver o outro vencer uma prefeitura, mesmo sendo assim, daquela mesma corrente. Mas a política é muito, como é que se pode dizer, instável, né? Ela muda muito. A gente vai ter que acompanhar para dizer, olha, aconteceu isso ou pode acontecer aquilo, mas eventualmente eles podem não se apoiar ou mesmo trabalhar contra, porque já tem gente de olho nessa briga aí em 2022. Quem chega mais forte em 2022. É verdade. Agora, e chegar mais forte significa quanto maior o número de prefeitos pode fazer, porque é o povo que amanhã vai estar pedindo voto para governador e para presidente, né? É verdade. Agora, Marília Reis, então, teve essa confirmação aí. O que acontece é o seguinte... Você acredita? Ou é pro forma? É o seguinte, não tem no PT, olha, pode ser PT municipal, PT estadual, PT da esquina, o PT do bairro, o PT de onde for. Todo mundo vai ter que obedecer Lula. No fim das contas, eles podem ter vontade, eles podem preferir isso ou preferir aquilo, e os que preferem ficar com o PSB são do grupo que a gente tem que dizer isso, porque é a verdade. São do grupo que tem cargos no PSB. Tem cargos na prefeitura, tem cargos no governo do estado. O pessoal tem lá os cargos e está querendo manter esses cargos. Então, até o anúncio de que iriam apoiar Marília Reis foi esquisito. Você viu como é que foi qual é a palavra, a frase que eles usaram? Como é que... Não, me diz. O seguinte, nós apoiamos a candidatura de Marília Reis, mas não vamos fazer oposição ao PSB. Sim, é porque não vai entregar os cargos, né? E talvez a lógica seja a seguinte, olha, tudo bem, faz tua campanha aí, se você conseguir vencer, ótimo, mas no segundo turno, eventualmente, se você apanhar, a gente vai estar de braços, vai estar abraçado com o PSB, não tem outro caminho. Pois é uma coisa assim, é aquilo que a gente estava falando ontem, aqui mesmo na live, a gente estava falando ontem aqui no Resenha Política, de que sempre tem ali, o PSB faz muito isso, de colocar um pé em cada barco, para ter sempre a chance de alcançar ali, se um não der certo, o outro pode ser que dê, aumenta as suas chances. O PT local está tentando fazer isso, está dizendo, olha, tudo bem, a gente apoia a Marília Reis, mas é o seguinte, a gente não vai fazer oposição ao PSB. Eu quero ver se tem 2 cadeiras de prefeito, se, assim, são 2 cadeiras de prefeito que a gente não está sabendo, porque eles vão disputar o mesmo cargo, que eu saiba. Então, é realmente uma coisa meio esquisita essa declaração, diz que a gente vai apoiar Marília Reis, mas vamos fazer oposição ao PSB. E lá na sexta-feira, quando teve a decisão, eles brigaram para que Marília não fosse candidata. Tudo bem, perderam. Quando perderam, aí disseram, olha, então, pelo menos, deixa a gente ficar com os cargos lá junto com o PSB, lá na prefeitura e no governo do estado. Porque ficar no sereno é dose, né? Pois é, isso aí escuta, Igor. Fiquem. Se vocês quiserem, fiquem. Agora, eu acho estranho a situação, a situação é muito estranha. É estranho para o PT, é estranho para o PSB. Você lembra o PDT na eleição de 2018? O que foi que aconteceu com a campanha do PROS? O PROS tinha um candidato que era oposição a Paulo Câmara, que a vice, inclusive, era do PDT, que era Isabela de Roldão. Aí
vai, como o nome do candidato me fugiu agora, o Maurício Randes. Maurício Randes era o candidato ao governo do estado, era oposição a Paulo Câmara. Mas na vice tinha Isabela de Roldão, que era do PDT, e o PDT manteve os cargos no governo do estado, na prefeitura, ficou tudo do jeito que estava, não tem problema. E aí, qual foi a primeira coisa que surgiu? Essa candidatura não existe, essa candidatura é uma candidatura acessória. Ninguém levou a sério. E aí todo mundo começou a dizer, ninguém levava a sério, porque dizia, olha, uma coisa acessória do PSB, porque como é que eles são candidatos, eles estão falando mal do governo, mas a vice tem, o partido da vice tem cargos, continua com os cargos lá. Ficou uma coisa meio que difícil de acreditar ali, perdeu a credibilidade da composição. Isso pode acontecer no PT se não se tiver cuidado. Ô Igor, quando você falava aí essa situação do PT, eu me lembrei do tempo que eu era maloqueiro lá no Arruda, e a gente jogava bola, e quando o cara tinha alguma contrariedade, aí fazia o que chamava de caldeirão. Já ouviu falar? Tipo assim, caldeirão. Toca a bola de lado e não vai com muito afinco pro ataque. Então, acho que talvez funcione um pouco assim. Não sei se vai acontecer, vamos ver mais na frente. Mas Humberto já disse isso na reportagem da Folha de domingo. Talvez a gente não abrace a causa. Vamos aguardar. Pois é, não sei como é que vai. A gente vai descobrir isso conversando nos próximos dias aí, tentando entender. E ouvindo os bastidores, né? Eu acho que bacana são os bastidores. Quando é um, às vezes o sujeito não fala exatamente o que gostaria de falar, porque tem que manter toda uma aparência, né? Por isso que às vezes o off é fundamental. Vamos falar de Jaboatão? Olha aí, Jaboatão. Olha, Jaboatão, eu não tenho bola de cristal, mas talvez seja uma das eleições mais fáceis aí para o Anderson, porque ele é amigo pessoal do presidente, fala com o presidente a hora que quer, o presidente já mandou para cá ministro, está mandando verbas de maneira que ajuda substancialmente a gestão dele, e ele também é candidato ao governo do estado mais na frente. Então, para ele é fundamental vencer essas eleições. Eu acho que por conta disso, os políticos não são bobos nem nada, né? Ele já tem 11 partidos lá na coligação dele. Eu separei aqui na minha colinha, PSC, PSDB, PTB, DEM, PSL, Solidariedade, PSD, Cidadania, Patriota, Avante e PMN. Então o PL está numa situação de céu de brigadeiro, ainda mais agora que o nome que tinha assim, uma projeção, não sei se tinha aderência junto à população, que o Silvio Costa saiu, ele ficou talvez mais tranquilo ainda. Hoje, por sinal, 2 vereadores que são do Republicanos, você deve ter visto, migraram para a campanha do Anderson. Então parece ser ladeira abaixo. Assim, ficou uma coisa sem opção. É aquela história, não, tem Silvio Costa, que é do Republicanos, então os vereadores do Republicanos vão apoiar Silvio Costa, que é candidato aqui em Jaboatão. Silvio Costa saiu, e aí a candidatura de Silvio Costa era a oposição a Anderson, a oposição ao prefeito. Ele tentou reunir a oposição, não conseguiu. A oposição, cada um queria ter um candidato, não teve acordo, e aí ele disse, olha, não tem condição de ser candidato, eu estou retirando a candidatura. Aí os vereadores que são do partido dele, do Republicanos, disseram, eu acho que a impressão que eu tive foi uma coisa assim, eles olharam para um lado, olharam para o outro, e aí disseram... Eu vou ficar debaixo de que sombra, né? Eu vou para onde? Porque, assim, na oposição sobrou pouquíssima gente, não tem quase ninguém na oposição. Do outro lado está Anderson, com todos esses partidos que você passou essa lista agora de partidos que tem. Os vereadores que estavam apoiando Silvio Costa disseram, é o seguinte, a gente vai se juntar aqui, pronto, acabou, garantir aqui essa sombra e está tudo certo. Exato, você está corretíssimo. Tem 8 candidatos oficialmente. Eu não sei se haverá uma depuração e alguns desistem ou mesmo apoiam o Anderson mais na frente, quem tiver mais condição de apoiar, né? Mas olha, também estou aqui na minha colinha. Joaquim Barreto, né, do MDB,
Ulisses Tenório, que inclusive já foi uma figura importante, uma figura importante lá no PSB, Arnaldo Demondes, do PCdoB, Eduardo Porto, PTC, Daniel Alves, do MDB, Eliezer Costa, do DC, Mayra Vilar, do PDT, Adelson Veras, do PRTB. Então, tem um monte, mas se você olhar, eu posso estar sendo injusto, né? Mas não tem um nome assim que seja uma raça quarteirão. E você precisa para enfrentar um prefeito que está tão bem posicionado, né? Eu vou destacar só um que você falou aí, que é o Delmondes. Não por ser uma grande força, nem nada, não é isso. Mas ele é uma aposta de Luciana Santos. Ele é uma aposta da vice-governadora. A vice-governadora, inclusive, está tentando, Luciana Santos participou de evento já com ele, evento online, né, por conta da pandemia, mas participou já com ele, está tentando levantar realmente o nome dele lá em Jaboatão e tentando atrair apoio do governo do estado para essa candidatura. Teve gente falando, inclusive, essa semana, dizendo, porque já que não tem ninguém lá, o do PSB deve colocar Gleide Ângelo. Aí isso voltou a história de que Gleide Ângelo seria candidato. Não vai. De novo. Ela já hoje teve que desmentir de novo, nos últimos dias teve que desmentir de novo isso. Ela não é candidata, não vai ser candidata, ela continua com o mandato dela como deputada estadual e segue, não vai ter mudança em relação a isso, não. Tem gente já desde o ano passado, acho que do início do ano passado, quando ela ganhou a eleição para deputada estadual, com uma votação muito alta, uma votação muito grande, e aí começaram a dizer, ela vai ser candidata a prefeito dentro do próprio PSB, viu? Dentro do próprio PSB, porque foi gente do PSB que chegou para mim para dizer, olha, a gente vai... você sabe bem como é isso, né? Olha, a gente vai fazer uma pesquisa com Gleide Ângelo lá em Olinda. Olha, parece que saiu uma pesquisa e a pesquisa é muito boa lá em Olinda. Desculpa, Olinda não, em Jaboatão. Eu vi aqui o pessoal perguntando por Olinda, a gente vai falar de Olinda. Na sequência. E aí é só, olha, vai ser... Eles ficam plantando essas coisas para ver como é que dá. E ela não quer. Ela não quer, desde o ano passado. Quando começaram a falar isso, a gente conversa com ela, ela diz, olha, não é o momento, eu não quero, não vou, não quero uma campanha agora. Então, vai ser realmente... Talvez seja uma roubada enorme, né? Uma roubada enorme. Exato, é um momento realmente que seria complicado. Seria, talvez, aí sim, uma dificuldade muito grande para Anderson, mas fora isso, se não tem Gleide, realmente não vai não. O pessoal está perguntando muito aqui, Olinda. Agora, a gente falou que o Anderson lá em Jaboatão recebe o apoio de solidariedade, né? E isso também ocorre, vou tentar fazer essa ponte, em relação a Olinda. O Anderson está ajudando o Lupécio e o Lupécio dá a contrapartida ajudando o Anderson. O quadro lá é basicamente o seguinte. Só uma coisa, Jamildo. Por causa desse apoio mútuo de Lupécio estar apoiando Anderson lá em Jaboatão e Anderson apoiar Lupécio em Olinda, surgiu um problema com o PSB. E aí tem um problema com o PSB. A gente vai chegar lá nessa questão daqui a pouquinho, mas vai dizendo aí. Então, o quadro que a gente tem é o seguinte, talvez o candidato mais forte para enfrentar o Lupécio seja o João Paulo. E foi uma bela, do ponto de vista político, não estou colocando aqui juízo de valor, uma bela jogada do PCdoB para se reinventar. Essa reinvenção parte do pressuposto de que é uma figura conhecida, já passou pelo executivo municipal, então tem experiência comprovada, e é um cara que tem cheiro de povo, né? Então, ele rivaliza com o Lupécio, que agora vai passar pelo primeiro teste para saber qual foi a avaliação do cidadão de Olinda, se ele foi bem na gestão, mas também é um cara que tem cheiro de povo, que vai para a rua, que cuida de manhã, de tarde, de noite do buraco da cidade, e uma maneira de tentar pular a fogueira da imagem, né, trágica que para o partido foi a gestão de, não tanto Luciana, mas principalmente de Renildo, que saiu muito chamuscado. Então queimou a imagem do partido. Com essa jogada, eles criam uma situação para tentar se reinventar
e possivelmente com uma boa participação. Vamos ver as pesquisas que vêm, vamos ver como a campanha se desenrola. Em relação a outro candidato, Jorge Federal, aí é uma dúvida se ele realmente vai sair ou não vai sair. O que se ouve é que ele está tentando empinar a esposa para o lugar dele, criar uma sucessão como sucessora no cargo ali político, ela se elegendo vereadora e ele cria espaço para poder ele tentar sair a prefeito. Mas também não dá para dizer se tem uma boa aceitação, uma má situação, porque eu não vi, não sei se você viu, nenhuma pesquisa sobre como é que anda lá. Uma outra figura que tem realmente colocado o nome oficialmente é o Celso Muniz, do MDB. Não sei a pontuação dele, não sei como é que está a aceitação dele, mas ele tem um mérito grande. Não é um sujeito, não é que tenha nada contra ele, não passou pela gestão, então seria um novo, embora já tenha pertencido até o PT. Dizem que pode ser um bom candidato a vice de um eventual concorrente de Lupécio, e ele trouxe um grande investimento para a cidade, que foi lá o shopping. Gerou muito emprego, então tem essa pegada de tentar transformar a economia da cidade, podia ser por aí. Mas ao mesmo tempo já se houve crítica de que durante a pandemia ele pouco fez, ou poderia ter feito mais. Porque outras instituições da cidade providenciaram máscaras, fizeram um trabalho social, e o shopping, segundo eu ouvi de gente lá da área política, se fechou ali em si mesmo e não ajudou tanto. Estou dando aqui da forma como me venderam. Tonka não se fala que vai ser candidato novamente lá, já foi muito bem, inclusive foi para o segundo turno, mas acabou não se saindo depois tão bem como candidato a deputado, né? E perdeu espaço político. Isabel é outra figura também icônica lá da cidade, Isabel Urquiza, né, que vem de uma família política, mas ela está participando da gestão parece como uma assessora especial. Então, uma aposta que possivelmente, não estou dando como certo, ela possa vir se apresentar como vice. Seria uma bela jogada para poder reforçar o palanque. Me lembrou Eduardo, essa jogada, que Eduardo saía cooptando os adversários e acabava criando uma estrutura que ele dominava sozinho, né? Só para terminar o quadro geral, o PSB está ensaiando lançar Pedro Mendes, que é um nome histórico lá da cidade, embora já tenha sido candidato ou vice-prefeito em Pojuca. Mas aí a questão é a seguinte: como é que vai ser isso? O PSB vai atrapalhar a jogada do PCdoB, sendo ajudado aqui no Recife? Porque Luciana que empinou o nome de João Paulo, né? Então o governador vai atrapalhar uma articulação de um aliado tão importante como é o PCdoB, que tem a vice-governadoria. São respostas que talvez nas próximas semanas, com a conclusão, não é, do processo eleitoral, de fato ali, com as convenções e tal, a gente vai poder saber como é que fica. Mas o quadro geral é esse. Tem três questões aí, que são as seguintes. Você estava falando, são três candidatos ou pré-candidatos que estão no meio de uma situação bem complicada para o PSB. Primeiro que o Solidariedade de Lupécio, Solidariedade é da base de apoio do governador Paulo Câmara. Então, o Solidariedade é aliado do PSB. Tem essa questão. Aí você tem Lupécio, e aí aquilo que eu estava falando no início, Lupécio nesse apoio mútuo com Anderson Ferreira. E aí você tem de um lado o PL e do outro lado o PS. O PL é oposição total. Aí você tem já um problema em relação a Lupécio, mas o PSB tem também o Pedro Mendes, que é do PSB, que chegou a anunciar a candidatura e o PSB disse alto lá. Não, o estadual disse, talvez não seja bem assim. Pois é, ele chegou a anunciar pelo PSB municipal. O PSB municipal foi lá e disse, o candidato do PSB é Pedro Mendes. Aí o PSB estadual disse, alto lá, parou, candidato não. Porque lá é muito complicado. Para o PSB lançar um candidato lá,
realmente é muito complicado. Sabe por quê? Porque tem Lupécio de um lado dizendo, olha, eu apoiei Paulo Câmara em 2018. E Lupécio já disse isso. Lupécio já falou isso. Quando inclusive num resenha, né? Você lembra que a gente fez com ele aqui? Quando a gente disse, olha, pode ser que o PSB não lhe apoie lá para a reeleição. Ele disse, mas em 2018 eu apoiei Paulo Câmara. Eu fui lá, conversei com ele e dei apoio a ele. Ou seja, não vai ficar barato esse negócio. O que se espera é que pelo menos tenha neutralidade, né? Exatamente. E aí o PSB diz, peraí, então não lança Pedro Mendes. Aí tem outra questão. João Paulo de Lima e Silva. Sabe por quê? João Paulo está no PCdoB. João Paulo é a maior aposta do PCdoB e de Luciana Santos em Pernambuco, porque o PCdoB quer retomar a prefeitura de Olinda. O PCdoB precisa disso para poder voltar a crescer no estado, para voltar a ter força no estado. Eles precisam retomar. Luciana foi prefeita de lá e depois perdeu uma eleição. Então, ela foi prefeita por 8 anos, depois acabou perdendo a eleição. O que é que acontece? A Luciana Santos, que é vice-governadora, aliada do PSB, de primeira hora, ela chega e diz, eu quero apoio para o meu candidato, eu quero apoio para João Paulo lá. Aí o PSB está assim, de um lado está Pedro Mendes dizendo que quer ser candidato, do outro lado está Lupécio dizendo, eu apoiei Paulo Câmara em 2018, e do outro lado está a Luciana Santos dizendo, eu sou a vice-governadora, vocês não vão apoiar meu candidato em Olinda. Olha a situação difícil para ele. Nesse tabuleiro entra Recife também, né? Que ele espera solidariedade a João Campos, ou não? Também, espera solidariedade. Tem também isso, né? É muita coisa para tentar compor. Exatamente. Então, aí realmente é uma situação muito complicada para o PSB, para decidir o que é que vai fazer nesse caso, nessa situação por lá. Você tem alguma novidade da eleição aqui no Recife, não? Aqui no Recife, não. Claro que... Mas eu queria brincar dizendo assim, se eventualmente João Paulo se sai bem lá, né? Ele adora dançar frevo. Aqui no Recife, ficar dançando na frente das câmeras não vai estar no lugar mais adequado, porque tem as ladeiras de Olinda para frevar muito, né? Pois é. Chamavam de boneco de Olinda, pronto. Tá aí, tá em casa. Pois é. Agora, a gente... Você tem alguma novidade do Recife? Não, a gente está acompanhando a movimentação de João Campos. Ele tem aparecido, apesar da dificuldade em relação ao que existe uma dificuldade em relação ao corpo a corpo, que você não pode ir realmente abraçar as pessoas, mas ele está circulando em alguns bairros, ele vai lá de máscara, claro, com todo cuidado, mas está circulando, conversando com um, conversando com o outro, parece que realmente aparecendo nos bairros, se colocando lá. Quando você vai para as redes sociais dele, é bem interessante isso, porque mostra já como é que vai ser a estratégia do PSB. Não sei se você já observou isso. Vá lá na rede social de João Campos. Você vai ter alguma coisa dele num bairro do Recife, conversando com alguém no Recife, e logo depois uma crítica a Bolsonaro. Bolsonaro depois aparece conversando com populares no Recife. Aí bate em Bolsonaro, aparece conversando com populares em Recife. Qual é a estratégia? Qual é a ideia? Você já está em campanha, e como você não tem um candidato ainda para bater, você bate naquele que você vai tentar colar. Então você bate em Bolsonaro. Ele bate em Bolsonaro, porque quando chegar a eleição, seja Mendonça, seja Daniel, seja Patrícia, seja quem for, ele vai chegar e vai dizer, olha, lembra Bolsonaro que eu estou falando mal há meses, faz mais de ano, quase 2 anos que eu estou falando mal de Bolsonaro, eles são Bolsonaro, pronto, eles vão tentar colar, então ele vai... feita a história da turma de Temer, né? A história da turma de Temer, exatamente. Agora, falando mal de Temer, quando surge e diz o candidato é fulano, aí ele diz, fulano é da turma de Temer. É exatamente para criar isso. Quando você vai para a rede social você percebe que a estratégia vai ser essa. E eu não sei, e aí eu vou dizer uma coisa, eu não sei, pessoalmente, eu não sei dizer se isso vai ser tão ruim assim, porque o presidente Bolsonaro, ele pode não ser o mais amado do mundo aqui em Pernambuco, mas ele tem apoio. E aí...
e esse apoio está crescendo. No Recife foi metade da votação, eu não tenho boa memória dos números, mas foi metade da votação, né? Pois é, em 2018 ele teve uma boa votação, então eu não sei até que ponto realmente o PSB... No segundo turno aí veio uma força enorme, o PSB se juntou, saiu fazendo uma carga enorme, e aí, se eu citando em memória, a Haddad conseguiu reverter, mas no primeiro turno teve metade dos votos. Mas eu ia comentar, o reverso da medalha também é verdade, Igor. Se você andar pela cidade, inclusive de bicicleta, aos domingos, né, protegendo o teto, e para não ficar com queimadura no coco. E se você anda pela cidade, você percebe que tem um monte de outdoor louvando Bolsonaro, né? Num deles, e até teve um cantor sertanejo aí que passou pela cidade de Pojuca e falou disso, olha, até a transposição. Mas é brincadeira, né? Então, vou tirar os méritos de Bolsonaro, o governo está fazendo o papel dele, está investindo na região e tal, mas a transposição não foi feita por Bolsonaro, nem foi concluída. Você está mais importante do que colocar, tirar do papel, concluir. Estava praticamente pronta. O que faltava fazer era muito pouco em relação ao que foi feito. Então, tudo menos em verdade, né? Mas assim, nos dias de hoje isso não conta, porque infelizmente a política se transformou num grande balcão de versões. Basta você empinar uma versão, sair patrocinando pelas redes sociais, e aqueles incautos ou aqueles que querem fazer campanha vão lá e começam a reproduzir, né? Com todo respeito que você tem à figura do presidente, mas ele não concluiu a transposição. Não. Mas isso eu estou derivando. O importante é dizer, tem discurso também do outro lado para vender a ideia de que está fazendo pela cidade e na hora certa vai dizer esse aqui que está do lado de Bolsonaro. Nessa semana teve até algo polêmico, se você talvez tenha visto, o do PRTB, que é ligado a Mourão, o candidato Marco Aurélio, fez uma crítica ao governo municipal, dizendo que Bolsonaro fez em um ano menos do que nos últimos tantos anos de Geraldo Júlio, e falava de obras nos morros. Só que quando você vai ver, é financiamento, é dinheiro da Caixa. Então, o cidadão pernambucano recifense está contratando, vai pagar os juros e correção. Então não é um dinheiro dado de graça. E mesmo que fosse, a obrigação do governo federal reverter para os cidadãos, parte do que você paga em imposto. Então, às vezes é muito forçado esse discurso. E se você aponta, não, é o chato, não está trabalhando contra, mas isso é a verdade. Não é dinheiro gratuito, é financiamento. E financiamento é pago junto ao banco. É verdade. A gente está chegando já no finalzinho aqui do Resenha Política, lembrando que o Resenha Política, para todo mundo que está nos ouvindo, que está assistindo agora, Resenha Política aqui no Instagram, a gente está todo dia aqui às 7 horas da noite, 7 da noite, todo dia, 7 em ponto, estou eu e o Jamildo aqui, a gente batendo um papo, conversando sobre política, sobre o que tiver acontecido durante o dia de hoje. Jamildo, eu disse ontem que você ia sugerir um livro para a gente hoje no final. Você tem um livro também? Eu vou sugerir um. Olha, deixa eu pegar enquanto você vai dando falando. Pronto. Eu tentei procurar na estante, mas é tanto livro que eu acabei não achando. Mas é um livro fundamental, um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. O nome é O Ego é Seu Inimigo, de um americano, Ryan Holiday. Não é exatamente um livro de autoajuda, ao contrário, é um livro de psicologia, é um livro de filosofia de vida. Ele ensina como você buscar ser uma pessoa melhor, colocando a vaidade de lado. É fundamental, eu acho que na vida de hoje, em que tanta gente quer ser mais do que é pela internet, quer se arvorar, ser o que não é, mostrar uma coisa para os outros. E um dos segredos que ele ensina lá, você quando segura o seu ego, você consegue ser uma pessoa melhor. Se você olhar muito do que a gente
faz pode ser só resultado de vaidade. Em relação ao aplauso, tem muita gente que quer o aplauso. O aplauso na internet seria o clique. Então ele explica, olha, faça o seu melhor. Se você conseguir fazer o seu melhor e estiver bem com você mesmo, não importa o aplauso. Você não precisa do aplauso do outro para você se sentir bem. Então, é uma regra de vida, uma das sacações assim, fantásticas que esse livro dá para quem chega até o final é essa. Você não precisa do aplauso de ninguém. Faça o seu melhor. Se alguém tiver que reconhecer, vai reconhecer. Porque tem muita gente miserável que ainda não conseguiu evoluir espiritualmente, eu não falo nem em termos de dinheiro, projeção social, que tem um ego muito grande porque falta alguma coisa lá dentro que faz ele agir desse jeito. E isso é ruim. É bom, muito bom. A dica é muito... Qual sua dica? Agora, eu fui buscar ali, rapaz, quase que eu não encontro, porque eu estava relendo esse livro agora há pouco, e li por causa a gente não sei se você lembra que o PSL, na semana passada, resolveu que vai criar um bloco iluminista. Isso. Aí fiquei perguntando, quem será o anverso, né? E aí os obscurantistas. Exato. E aí o que é que eu pensei? Depois daquilo, aí eu me lembrei de alguns autores iluministas e disse, não, eu vou procurar para reler alguns autores iluministas. E aí eu encontrei esse livro aqui. Ó. Esse livro aqui é o seguinte, eu acho que fica ao contrário quando mostra, mas aqui é Voltaire, A Princesa de Babilônia. É o livro do Voltaire. É um iluminista, é um francês iluminista, mas o livro é super interessante porque ele conta, o formato dele é um romance, e ele conta a princesa de Babilônia, diz que era a mulher mais bonita que existia no planeta, a mulher mais bonita que existia no mundo, e ela se apaixona e ela vai em busca do amado dela por vários governos, vários países, e ela visita os governos durante aquela viagem dela. E é bem interessante porque Voltaire aproveita, naquele momento ali, ele aproveita já para falar sobre os tipos de governo e a cultura daqueles países naquela época. Então, ele passa pela China antiga, ele passa conta a história da própria Babilônia, ele conta a história de outros povos também, dos hunos, de vários outros povos ali, e mostrando como era, passa pela África também, passa pelo Egito, e aí ele conta a história a história e a cultura, a forma como eles pensam ali naqueles locais. Então, é bem interessante mesmo o livro, vale a pena, não é tão fácil de encontrar, esse livro, inclusive, é bem antigo já, esse livro é uma edição bem antiga, mas vale a pena, quem quiser ler, ler rápido. Hoje, com a facilidade da internet, talvez você consiga uma versão digital, né? Arrasou. Parabéns, Zico. Valeu. Simbora. Valeu. Simbora. Avisar a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Mais uma vez, amanhã, 7 da noite, estaremos todos aqui de novo. Eu e o Jamildo, todo mundo participando. Tem até o nome dele ali, ó. Jamildo, do Bloco do Jamildo, participando também aqui. Para fazer comercial. Fazer o comercial também, dizer que você pode acessar a coluna Cena Política pelo Jornal do Comércio, pelo JC Online, e também ler no JC a Cena Política, a coluna Cena Política, tá certo? Grande abraço para todos, tchau, tchau, e até amanhã, Jamildo, valeu. Tchau.